Oxe, cabra, quero convidar vocês para mais perto chegar. Hoje eu vou contar uma história de aperreio, mas também de triunfar. Meu nome, José, lá das bandas de Canaã. Homem sonhador, desde a época de menininho do buchão. Nasci numa família cheia de confusão. Tinha muita intriga entre os irmãos. Meu pai, ele gostava mais de mim. E isso trouxe bastante confusão. Mas escuta só que eu vou contar pra vocês. Meu bisavô, Abraão, cabra obediente, valente, era um cabra que temia a Deus. Saiu, porque ele sabia que Deus era onipotente. Isaac, ele era o filho da promessa. Sara, minha bisavó, não tinha mais filho, não tinha filho ainda. Ela não tinha solução, estava totalmente desiludida. Mas para Deus não existe isso não. Isaac nasceu, a promessa continuou, passou para o meu pai, Jacó, e aqui me chegou. Mas sonho pesa. Sonho incomoda. Sonhos para muita gente não suporta. E eu sonhei. Eu tive alguns sonhos. E um deles, eu vi os meus irmãos se curvando diante de mim. Eu fui contar para eles. Pra quê? Aí que começou a minha dor. Lembra meu pai? Meu pai, ele tinha me dado uma túnica tão bonita. Trouxe tanta perseguição. Meus irmãos, eles não gostavam de mim. E meu pai não sabia, ele falou, vai lá falar com teus irmãos. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eles já estavam pensando, arquitetando. Eles me prenderam, rasgaram a minha túnica. E me jogaram no poço. Enquanto eu estava lá no poço, chorando, gritando, pedindo por ajuda, eles estavam lá em cima, adivinha? Se alimentando. Eles me venderam. Me venderam como uma mercadoria sem valor. Mas o mesmo Deus que estava comigo no poço, na caravana para o Egito, era o mesmo Deus que também estava comigo lá no Egito. Ele não me abandonou. Você não veio aqui à toa. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está contigo. Tu não está sozinha não. Ele está contigo. Quando eu cheguei lá no Egito, eu fui comprado. Fui comprado por Potifar. E Deus me fez prosperar. Tudo que eu fazia, tudo que eu tocava, encostava, dava certo. Tudo prosperava. Estava tudo certo. Até que veio uma prova. A mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela, toda vez que me via, falava, José, deita-te comigo. Eu poderia aceitar. Eu poderia me deitar. Mas eu escolhi dizer não. Não quis renunciar aos meus propósitos. E eu escolhi fugir. Eu fugi. E por eu ter fugido, eu fui parar na prisão.
naquela prisão. Você já se sentiu esquecido? Você já se sentiu injustiçado? Ou até mesmo abandonado? Eu já me senti. Mas naquela prisão eu comecei a ajudar pessoas, comecei a interpretar sonhos, e no meu coração Deus dizia alguma coisa que eu estou cuidando de você, Deus cuida de mim. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em meio à dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Foi então que Faraó sonhou e ninguém conseguia interpretar. Mas o mesmo Deus que estava comigo no poço, na casa de Potifar, na prisão, Ele não ia abandonar. Que estava também comigo no palácio, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético, eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Saí da prisão direto para o governo, de escravo a governador do Egito. Foram 7 anos, 7 anos de muita fartura, mas também foram 7 anos de fome. E nesse período de fome, vocês sabem quem apareceu por lá? Vocês imaginam quem apareceu por lá? Os meus irmãos. Os meus irmãos. Os meus irmãos diante de mim. E eles não me reconheceram, mas eu reconheci cada rosto. E ali eu tinha 2 opções: a vingança, afinal sou governador do Egito, ou o perdão. O que vocês têm escolhido? O que vocês têm escolhido? Eu escolhi o propósito. Eu escolhi o propósito. Vocês me fizeram mal, mas Deus transformou isso em bem. Foi então que eu abracei os meus irmãos, eu perdoei, eu chorei, e quando eu vi o meu pai, é como se Deus estivesse falando assim para mim. Eu estava escrevendo cada capítulo da tua história, José. Era Deus me mostrando o caminho. Era Deus me levando do sonho ao destino. O meu nome
É José. José do Egito. Vai valer a pena. Glória a Deus, que tarde especial. Como é bom ter a arte no nosso culto, sendo compartilhado. E louvado seja Deus pela vida dos que prepararam este teatro, trazendo tanta vida, trazendo tanta realidade para nós. Como é bom ser inspirado, né? Pela música, pelo teatro e também pelo livro, né? Que nos inspirou para esta série. Nós estamos encerrando hoje a nossa série. Tão feliz que estamos terminando com esse clima tão especial, tão agradável e aprendendo tanto de Deus com a vida de José. Queridos, eu também quero agradecer toda a igreja pela semana, pelo seu envolvimento na semana de jejum, de oração. Você que esteve aqui, a liderança, esteve terça-feira aqui na nossa reunião de liderança que temos a cada 15 dias. Quarta-feira tivemos a escola do discípulo. Nessa sexta-feira tivemos a noite do fluir. Ontem foi o Viva com Paixão. Células estiveram reunidas essa semana e hoje pela manhã tivemos aqui com os homens de excelência em nosso curso e o nosso culto agora. Eu louvo a Deus por tanta coisa que Ele tem feito no nosso meio e muito obrigado pelo seu comprometimento. As salas de oração, às 5h45, estava lindo de ver tanta gente ali, tão cedinho orando com a gente. Minha gratidão à igreja pelo seu comprometimento. Eu creio que grandes frutos virão desse momento. Amém? Quero ler com você Hebreus capítulo 11. Por favor, vá lá em Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Hoje eu vou ler na versão NAA. A palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve o testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, verso 8, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela
fé, verso 11, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembram daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade pela fé. Verso 17, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta pela fé. E igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Obrigado, Pai, pela sua doce, poderosa e confrontante palavra. Nós declaramos agora a nossa mente e coração completamente cativos ao Senhor. Nós declaramos que vozes da preocupação, vozes da crítica, vozes da dispersão, agora não têm lugar, espaço nesse ambiente, porque a sua palavra, mais doce que o mel, mais desejável do que ouro e prata, agora ela tem lugar na nossa mente e coração. Nós amamos a tua palavra e queremos aprender com ela. Faz isso, Pai, no nosso meio, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que palavra linda, né? A galeria da fé, ela estabelece aqui 40 versículos, eu li 22. São 40 versículos falando dos heróis da fé. E dentre esses versículos, o autor destaca 16 heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres que se tornaram vencedores, que chegaram ao final da sua vida e disseram: valeu a pena, porque eles foram marcados por uma característica: a fé. Pois a fé é ver o invisível, a fé é ouvir o inaudível, a fé é transpor o intransponível. Nós agimos e vivemos pela fé. Amém? Jacó está nessa galeria e o seu filho José. José, como todos já ouviram, é um homem de fé. A história de José começa com a sua mãe, que não podia ter filhos. E Deus decide abrir a sua madre, porque ela era estéril, então José já nasce de um milagre. Deus tinha uma promessa para esta casa. Por várias vezes se você leu com atenção a promessa, o que José estava vivendo era o resultado de uma promessa dada à família. Isso é extraordinário, irmãos, porque eu sei, tive um avô, né, que já é falecido, ele foi presbítero em uma igreja.
A minha mãe nasceu nesse contexto cristão. Minha mãe declarou tantas vezes sobre a minha vida que eu seria um pastor e que ela se alegrava com isso. Então Deus já havia dado promessas a pessoas da minha família que possivelmente eu nem sei dos detalhes, mas quando Deus tem uma promessa para a sua casa, tenha certeza, o seu filho vai desfrutar, os seus netos vão desfrutar. Por isso, continue a declarar vida, salvação, libertação, porque você, assim como estes homens, poderá nem ver, mas o fruto da sua fé vai chegar nele. Amém, igreja? José tinha 17 anos de idade, queridos. E Deus lhe entrega 2 sonhos. Sonhos que na imagem são diferentes. Eram 2 sonhos, mas Deus está dizendo a mesma coisa nesses sonhos. E Deus está dizendo, eu só vou te contar o final, José. Eu só vou te contar o que vai acontecer lá no final, porque se eu te contar o processo, você não vai achar que vale a pena, não. Era isso que Deus estava dizendo sobre José. Eu não vou te contar o percurso, eu não vou te contar a jornada, eu não vou te mostrar o passo a passo, nem o caminho, porque se eu te falar das provações que você vai viver, José, eu acho que você não vai continuar. Ô José, se eu te mostrar todas as tentações que você vai passar, se eu te revelar todas as calúnias, você não vai suportar o processo. E aqui vai uma ministração para o seu coração que quer entender tudo, que precisa de certezas para tudo, e isso não existe. Obedece à voz de Deus e espera que o fruto virá. O único caminho para você não errar é o caminho da obediência. Mas é porque eu queria entender, mas pastor, isso não faz sentido. Ou você ainda não entendeu que fé não é razão. A fé não se explica cientificamente. A fé não se explica racionalmente. A fé precisa do sobrenatural. Era isso que Deus estava dizendo sobre José. Eu não vou te contar o percurso, José. Eu não vou te mostrar como será a sua jornada. Você não vai suportar. Ah, José, a única certeza, José, é que mesmo que os invejosos tenham vendido você, José, caluniado você, eu estarei com você. E nós oramos isso essa semana, na semana de oração. E Deus era com José. Mostrei isso na perspectiva de Atos capítulo 7, orando a perspectiva de Estevão. Que lindo, irmãos. Deus era com José e Deus o livrou de todas as suas angústias. Deu a ele sabedoria e discernimento e o pôs em um lugar de governo. Isso é um resumo lindo da vida de José. Nós oramos isso essa semana. Oramos por livramento, por identidade, por destino, por propósito. Atos 7, verso 9 e 10. Mas Deus estava com José e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação. Deus não mostrou o processo para José, porque Deus estava poupando José. Estava poupando José de saber tudo o que lhe aconteceria, irmãos. Pois isso lhe seria pesado demais. Deus deu a ele um sonho, e esse sonho apontava para o destino. Deus lhe poupou de conhecer o processo, e é aqui onde nós precisamos entender como Deus age. Escute com muito carinho, Ele tem para nós promessas. Você tem promessa na sua vida? Mas não tem um detalhamento do dia de amanhã, como será o cumprimento da sua promessa. Amanhã, segunda-feira, como é que vai ser? Não queira saber. Viva hoje, perdoe hoje, ame hoje, se entregue hoje. A única certeza que eu lhe tenho é que amanhã Ele estará com você. Amanhã Ele vai te dar sabedoria. Amanhã Ele vai te encher de paz
de consolo, mas ele não vai te livrar das dificuldades. Ele vai estar com você no processo, e nesse processo será exigido de nós uma atitude, e é o que eu quero deixar para vocês hoje. Fé. A palavrinha que para alguns de nós é confrontadora. A palavrinha que para alguns de nós incomoda. A palavrinha que faz com que ligue todos os homens do Velho Testamento, irmãos, pela fé. Que lindo o autor dos Hebreus apresentar mais de 16 homens e mulheres na história e chamá-los de homens, heróis, não pelo que fizeram, porque fizeram besteiras, não pelo que conquistaram, ou pelo que não conquistaram, mas esses homens entraram numa galeria que Deus diz, está aprovado. É pelo tamanho da sua fé, é pelo objeto da sua fé, é por quem eles puseram a fé. Então, meu primeiro ponto e conselho para você hoje é: creia, vai valer a pena, mas eu preciso guardar a fé. Você precisa de mais fé? Sim ou não? 7 pessoas. Então recebe essa palavra. 7 pessoas. Mais, tem mais, amém. Todo mundo precisa de fé. Aumentar o nível da sua fé. Queridos, é por essa razão que José está na galeria da fé. Ele não está na galeria dos governadores. Ele não está na galeria dos caras que conquistaram. Ele está na galeria da fé, porque ele suportou o processo e no processo ele foi aprovado. Na caminhada ele foi testado, mas ele foi aprovado, ele foi testado na pureza e foi aprovado. Ele foi testado na prisão e foi aprovado. Ele foi testado no palácio e foi aprovado. Ele foi testado na identidade e foi aprovado. Ele foi testado no seu propósito. Ele não se desviou do propósito. Ele não disse: Deus, me dá um tempo que eu não estou suportando o processo. Em todo tempo você não vê José reclamando, murmurando, resmungando. Ele está vivendo o processo em obediência, em submissão, fazendo o que Deus deu a ele para fazer. Que era o quê, gente? Interpretar sonhos. Porque lá na prisão ele poderia dizer assim: Senhor, não estou entendendo nada, então não conta comigo. Mas em momento algum, José pediu um tempo para Deus. Atitude muito comum de muitos de nós, que às vezes esmagado pela dor, não conseguindo entender os seus caminhos, diz: não use minha boca, Senhor, não quero falar. Não use os meus dons, Senhor, não quero servir. Como se você tivesse o direito de fazer isso. Servo não manda. A oração de um servo sempre será: eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Os heróis de Hebreus 11, irmãos, é a galeria dos que caminharam e foram aprovados. Mas se todos são imperfeitos, se todos pecaram, se todos tropeçaram, o que há unanimemente entre eles? A fé. E na jornada com Cristo, você precisará subir nesse degrau e aprender a viver pela fé, porque só valerá a pena viver a vida, os vendavais, as dificuldades, se você aprender a se mover em fé, aprender a declarar em fé
E sabe o que é mais poderoso nessa lista? É que os homens de Hebreus 11 entraram na galeria dos homens de fé, não pelo que conquistaram, mas pelo que não perderam por causa da fé. Eu vou repetir que isso é muito importante. Esses homens entraram na galeria da fé, não pelo que conquistaram, mas pelo que não perderam por causa da fé. E é sobre fé que eu quero encerrar essa série. Primeiro dizendo que fé é para ser provada, experimentada. Fé é para ser aprovada. Não se comprova a fé, não se explica a fé. Porque a modernidade trouxe um vício, irmãos. Um vício de que tudo tem que se provar cientificamente. O mundo pós-moderno já está rodando em outra frequência. Só que o cristianismo não se comprova com evidências e vereditos. No cristianismo nós não andamos por evidências, nós andamos por relação e por revelação. Só quem tem uma relação com Deus consegue experimentar. Olha o que diz Romanos 12, para que sejam capazes de experimentar. É uma experiência relacional. Ela não é pelo conhecimento, ela é por uma revelação. Isso é, a fé é relação com Deus e revelação pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender quem Deus é. E isso vai exigir fé. Pois fé é a relação de quem busca. Só mergulha na fé quem tem intimidade, quem consegue chamar Deus de Pai. Porque confia nas boas intenções do Pai. Fé, irmãos, vai te levar para lugares extraordinários. Sabe o que é fé? É você mexer em lugares que você nunca mexeu. É você se utilizar de armas espirituais da qual você nunca usou para resolver um problema na justiça, para resolver algo que está complicado. E você diz assim, eu vou dar um tempo nessas coisas humanas e vou exercer fé e vou esperar em Deus. E aí a gente começa a experimentar os milagres. Orei isso hoje aqui, Isaías 40:31, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Irmãos, isso não faz sentido. Os que esperam no Senhor parece que fica assim, olhando para o nada, dizendo assim, é passividade. Não, esperar no Senhor é atividade. É você deixar Deus fazer por você aquilo que só Ele pode fazer, no tempo dEle, do jeito dEle, com a profundidade dEle. É lindo quando Deus age. É poderoso quando Ele coloca a mão. Mas você vai precisar sair das águas rasas e mergulhar. Fé é para quem mergulha. Quem não mergulha vai sempre assistir o que Deus está fazendo na vida do outro. E nós não queremos isso, amém? Queremos ser uma igreja de fé. A fé, queridos, ela nos tira do natural. A fé nos leva para o sobrenatural. A princípio, mexer na fé dói. No começo, mexer com isso traz desconfortos, mas fé é um sinal que o seu músculo espiritual precisa ser mexido, vai doer mesmo. O que chama a atenção de Deus não é o quanto você conquistou, mas o quanto você não perdeu por causa da fé. Sucesso para Deus não está ligado com a conquista. Está ligado pelo que você não perdeu. Você quer que eu lhe mostre isso de uma forma mais clara? Coloca para mim o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: combati o bom combate, completei a carreira
Completem. Guardei a fé. Talvez você nunca prestou atenção nesta palavra do lado da fé. Paulo não diz, conquistei pela fé. Paulo diz, eu guardei. Porque, irmãos, a fé bíblica é fazer com que você não perca sua intimidade com Deus, mesmo passando pelo vale. Fé é você não perder a intimidade com Deus quando a vida está corrida. Fé é você não perder o coração. Fé é a Bíblia nos ensinando que não tem a ver com o que eu conquistei, mas tem a ver com o que eu não perdi. Fé é não perder a família quando a crise conjugal se instala. Fé é não perder a integridade quando as propostas indecentes chegam. Fé é não perder a alegria de servir a Deus quando a gente está com a semana atribulada. Fé é não perder o seu lugar secreto de oração, mesmo quando a sua vontade não está sendo atendida. Fé é não perder a comunhão com a igreja, mesmo quando as eleições chegam. Ô, glória! Fé é não perder a certeza dos planos de Deus, mesmo quando os seus planos são frustrados. Sabe por que isso é tão profundo? Porque se a gente for falar de conquista, a gente vai criar um patamar dos superiores. Ah, esse conquistou muito. Esse não conquistou nada. Ah, se esse não conquistou nada, então não tem fé. Será, irmãos? Será que se a gente registrasse uma foto assim, de uma longa história de Jó, ele seria um homem digno de estar na Bíblia? Jó começa muito bem, o processo é tenebroso e termina muito bem. Fé é não perder o coração, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. José não perdeu o coração, irmãos. Isso é lindo demais, gente. Quando esse livro fala dos testes que José viveu, que tremendo, gente. Esse homem foi o mesmo homem no poço e no palácio. Esse homem manteve-se puro, mesmo quando a esposa de Potifar o tentou. Imagina, nos dias de profunda carência de José, ele não abriu mão da sua fé. Quantos de nós temos aberto mão de valores inegociáveis? Temos comprometido a nossa relação com Deus? Quantos de nós perdemos a alegria de servir? Quantos de nós perdemos o prazer de amar as pessoas? Vamos nos desencantando, nos decepcionando. Não que isso não aconteça, acontece mesmo. Mas a fé que vai te sustentar no dia mau, a fé é que vai fazer você ter aquela convicção que mesmo que Jesus esteja no barco dormindo, alguém vai lembrar dessa história no Novo Testamento? Jesus está dormindo num barco e a tempestade lá, derrubando tudo, e os discípulos dizendo, você não se importa? Ele se importa sim, ele está do seu lado sim, mesmo que você não perceba, mesmo que você não entenda, ele está, Deus está. E o tamanho da sua fé é que vai trazer o temor para a superfície. Porque quem não tem temor, irmãos, quem não tem tremor, pragueja, duvida. Ah, eu já orei tanto. Quantas pessoas a gente pega na nossa jornada assim? Ah, cara, eu cansei de orar, sabe? Eu cansei de investir nessa pessoa, ela não quer ajuda, não. Ela não quer ser transformada, não. Como se fosse meu papel transformar o outro. Não, meu papel é orar,
é amar, é cuidar, é guardar o meu coração. Fé é não perder o coração. Eu quero dar um mergulho ainda mais sobre isso, irmãos. O primeiro é que para valer a pena você precisa de fé. O segundo é que para valer a pena você precisa guardar o coração. Aperta os cintos, porque tem algo muito poderoso de Deus para repartir com vocês. José era um menino sonhador. 13 anos depois desse sonho, ele está no governo. Ele está em posição de exaltação, de administração da terra. Ei, era a nação mais poderosa do mundo. José não foi colocado apenas como líder de uma nação. Ele era o segundo homem mais poderoso do mundo. E para que você entenda como nós devemos guardar o coração, eu preciso voltar lá em Gênesis 37. Por favor, vai lá comigo. Gênesis 37. Gênesis 37, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Muita atenção no verso 2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. E aí eu não vou ler a história não, que a gente já leu diversas vezes. Esta é a história de quem, gente? De Jacó, né? Mas por que que de 37 até o capítulo 50 só fala de José? Por que que o personagem principal aqui é José? É que por mais que eu seja um recebedor das promessas de Deus, por mais que eu tenha recebido de Deus o que é importante para mim, para minha casa, a história de Deus pode até parecer ser minha, pode até parecer ser sua, mas você precisará aceitar que Deus vai levantar pessoas para construir os sonhos de Deus na sua história. E para isso você vai precisar guardar o coração para ser humilde. Compreenda que aquilo que Deus te confiou, Ele vai envolver outras pessoas para sonhar com você. Ele vai juntar outras pessoas para sonhar os sonhos de Deus com você. José não estava, irmãos, lá no vale de Jaboque. Ele não viu a escada que ligava o céu e a terra. Ele não ouviu as promessas de Deus para o seu pai Jacó. Mas quando chegou o tempo de Deus cumprir as promessas, José foi a pessoa que Deus quis usar para liderar o cumprimento da promessa. Jacó não está discernindo esse sonho. Jacó está vendo um clima de ameaça dentro da sua casa. Há uma disputa no meio da família, de modo que Jacó se sente na obrigação de aliviar e de mediar as tensões. Vai comigo agora no verso 11 de Gênesis 37. Esse texto é tão fundamental. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amados, José vai guardar os sonhos, Jacó vai guardar os sonhos de José no coração. Só que José conta o primeiro sonho somente para os irmãos. No segundo sonho, José conta ao seu pai. E Jacó tem discernimento aqui.
Ele entende que Sol e Lua era Jacó, que é a sua esposa, e as estrelas eram os irmãos. E quando Jacó percebe que o coração dos irmãos se fecham diante do compartilhar dos sonhos, Jacó se sente na obrigação de colocar um freio na declaração do sonho de José. E o texto diz que Jacó repreende José na frente dos seus irmãos. Me acompanhe. Ninguém está discernindo aquele sonho no começo. Mas o fato é que o sonho era uma revelação dada por Deus a José, a Jacó, aos irmãos, a Faraó, a nação, queridos. Isso é muito forte. Porque mesmo que o sonho tenha sido dado a José, a realização dele depende de uma nação. Jacó não discerniu o sonho. Jacó repreende José, mas ele guarda no coração todos os sonhos que José havia compartilhado. Amados, nós não temos dificuldade de guardar as promessas no coração. Eu carrego várias comigo. Nós não temos dificuldade de guardar uma palavra que recebemos em um culto especial, em um devocional inspirador. A gente não tem dificuldade de guardar as coisas no coração. O problema é guardar o coração. O nosso problema não é memória, o nosso problema não é guardar no coração, o nosso problema é guardar o coração. E hoje Deus tem que dizer isso para nós, para fazer valer a pena, por favor, guarde o coração, porque tem muita gente atrasando o cumprimento da promessa, porque a amargura se instalou no coração de quem tem a promessa. Tem muita gente nutrindo um estilo de vida, de insatisfação, de pecado, sei lá o que desagrada a Deus. E você fica assim, mas por que não se cumpre? Porque Deus só cumpre aquilo que está guardado no coração e o coração está guardado nele. Jacó não guardou o coração, irmãos. E aqui está o perigo. Porque Jacó era um sonhador, habilidoso. Jacó também teve sonho. Jacó precisava discernir o sonho do seu filho. Jacó deveria ter tido discernimento para entender que seu filho também recebia sonhos. Jacó, por exemplo, viu uma escada ligando os céus e a terra. Jacó, por exemplo, viu os anjos de Deus descendo e subindo nela, e ele lutou com Deus e venceu. Gente, Jacó era um homem experimentado, mas mesmo experiente, ele não guardou o coração. Gênesis 37, dos versos 31 a 34, então vai dizer: então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isso. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: é sim a túnica de José. Olha o que Jacó vai dizer agora: um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Queridos, os irmãos, movidos de inveja, pega a túnica de José, suja no sangue de um animal e envia um mensageiro para apresentar aquela túnica suja para o seu pai Jacó. E por que eles mandaram o mensageiro? Porque eles não teriam condições emocionais de sustentar uma narrativa mentirosa.
eles iam gaguejar, algum deles iriam entregar. Então, ele manda um mensageiro. E ele manda alguém sem afeto pela família. Ele manda alguém sem intimidade com aquela casa. Sabe qual foi o resultado? Jacó fez um velório sem corpo e enterrou um caixão vazio. Como isso me pegou essa semana? Porque Jacó recebe a mensagem de um mensageiro e ele recebe aquela notícia de bate-pronto e ele desmorona com aquela notícia. Um homem da envergadura profética de Jacó, irmãos. Era para ter aceitado aquela notícia assim, de bate-pronto. Será que o cheiro do sangue de animal não seria diferente do cheiro de sangue de uma pessoa? E aqui é algo que eu preciso deixar para o seu coração, para te ajudar a guardar o coração, porque uma casa que tem uma promessa não pode acreditar em qualquer coisa que lhe dizem. Uma casa que tem palavra profética de Deus sobre a sua vida não pode se abalar com notícias mandadas por qualquer pessoa. Jacó guardou o sonho no coração, mas ele se deixou abater com a notícia e não guardou o coração. Porque quem guarda o coração não reage dessa forma. Quem guarda o coração não se abala com a primeira notícia. Quem guarda o coração não recebe qualquer mensagem. Por isso, amados, nós não devemos permitir que pessoas transformem as nossas histórias em sentenças de morte. Nós não podemos permitir com que histórias se transformem em sentenças sobre nós, quando elas vêm da boca de quem não tem autoridade nem intimidade com a gente. Isso é, pare de dar crédito absoluto para quem você não conhece. Por isso é tão importante você ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus no secreto vai aprender a discernir as vozes em público. Guarde o seu coração. Toda vez que alguém quiser confundir a sua cabeça, essa pessoa, ela não vai só falar não, tá? Ela vai tentar mostrar. Porque o impacto visual também afeta o nosso coração. Então, tudo que está sendo colocado diante de você por esses dias, em nome de Jesus, essa é uma noite de Deus reverter quadros. Essa é uma noite de Deus trazer restauração para a sua história, porque tem diagnósticos que são distrações. Tem palavras liberadas da sua boca em tempos de raiva, em tempos de emoção, em tempos de luta que você diz, não vai dar certo, vai quebrar mesmo, por isso que não dá certo mesmo. E nós temos que confessar e guardar o nosso coração e dizer, Senhor, a última palavra vem do Senhor, por isso eu ponho novamente a minha fé em Ti, e eu não vou me abalar com notícias de quem eu não conheço. Eu tenho a promessa, a minha casa tem promessa, e eu vou me apegar às promessas que o Senhor tem para a minha vida. Olhe para o tamanho da promessa que Deus liberou sobre você. Não abra mão dela. É por isso que Deus não nos chamou para andar por vista. É por isso que Deus não pediu para você ser impactado com aquilo que você vê, mas por aquilo que você ouve. E é ouvindo que você vai aumentar a sua fé. Não é assistindo.
Você não aumenta a sua fé assistindo os outros servindo, os outros buscando a Deus. É você se submetendo a ser saturado pela voz de Deus, porque a vista impacta o corpo, impacta tuas emoções, mas o ouvido edifica o teu espírito. E quem tem o espírito preparado, recheado da palavra de Deus, está preparado para viver qualquer situação e vai discernir. Eu creio, irmãos, que vai valer a pena, mas é preciso guardar o coração. Sabe o que me impressiona nesse texto? Em nenhum momento na Bíblia o mensageiro disse que José foi morto. Em nenhum momento Jacó havia recebido uma revelação que José seria despedaçado. Em nenhum momento qualquer um dos seus filhos foi até ele para confirmar. Ele recebeu uma notícia e ficou 13 anos preso em uma mentira. Porque tem sentença sobre nós que nunca veio da voz do Pai. Tem realidades na sua família que, mesmo que tenha sido proferido por alguém que ama você, não é determinismo sobre a sua vida. Você carrega a marca da promessa, queridos. Meus irmãos, isso tem que colocar fé nisso, senão a gente está lascado. A gente tem que colocar fé nessa palavra. Caso contrário, nós seremos confundidos. Nós não podemos reagir às falas de qualquer que seja, que não tenha autoridade sobre a nossa vida, que não tenha intimidade sobre a nossa vida. Por isso, quem tem intimidade com Deus está guardado debaixo do seu guarda-chuva, da proteção do seu corpo, vai ouvir com atenção o que Deus tem a dizer. Olha, irmão, se eu fosse dar atenção a todas as palavras proféticas que eu recebi na minha vida, eu não sei onde é que eu estava, não. Mas eu entendi que Deus usa pessoas certas, com autoridade, com unção, com história sobre a minha vida. Eu vou fazer seleção mesmo. Porque tem muita gente por aí, tem muito maluco por aí mesmo. Tem gente em nome de Deus fazendo coisas terríveis e tem gente movido pelo inimigo de Deus lançando sentença sobre nós. Se Deus fosse atender a uma oração, quem teria matado José? O pai, porque foi o único que disse: meu filho foi despedaçado. Você está entendendo o que Deus está falando? Que às vezes quem está matando o seu casamento é você mesmo. Quem está destruindo o seu filho é você mesmo, porque você está lançando palavras de atraso, de retardo, palavras de maldição. Que o Senhor nos guarde a nossa língua, o nosso coração, porque há uma promessa de Deus sobre nossa casa, queridos. Se Deus fosse ouvir alguém matando José, não seria ninguém, senão o próprio pai, que impactado por uma vista, foi impressionado. Não, o diabo quer nos impactar, mas Deus quer nos impressionar. Oh, impressionante é o seu amor por nós. Guarde a sua fé e guarde o seu coração, porque assim vai valer a pena você viver em vitória. Vai valer a pena você entender que Deus está na jornada. Amados, eu não sei em qual caminho você está entre o sonho e o destino. Eu não sei se você está no deserto, se você está no labirinto, se você está bem pertinho da chegada e você já está assim, com aquela sensação, né, gostosa, de alguém que, por exemplo, correu 42 quilômetros numa maratona, quando ele vê o pórtico de chegada, diz, meu Deus, que sensação boa. Aí, meu amigo, os 2 quilômetros que se transformam em 10, porque a
perna tá pesada, você já não tem de onde tirar forças, mas porque você vê a chegada, você se anima. Eu não sei onde você está na jornada, mas de uma coisa eu sei: Deus quer trabalhar no seu caráter por meio dos testes que Ele vai te fazer viver, e Ele quer trabalhar na sua fé por meio das provações que você tem vivido. Testes para formar o seu caráter, provações para forjar a sua fé. Permita que hoje Ele gere em você algo novo no seu coração. Que Ele desenvolva a paciência que você precisa, a pureza que você precisa. E vamos repreender em nome de Jesus toda palavra que é sentença do inferno sobre nossas vidas. Porque Ele tem palavra de vida, amém? Ele tem palavra de poder, amém? Fica de pé, pode vir aqui, louvor. E nós vamos terminar esse culto cantando: vai valer a pena, sim, Senhor. Vai valer a pena.